Da sala de aula aos tribunais, da teoria à prática. E por que não, do cafezal mineiro ao universo das redes neurais que estão moldando o futuro. A cada episódio convidamos especialistas, professores e profissionais do direito para conversas que provocam, informam e inspiram. Se você busca conhecimento de vanguarda, insights de especialistas e discussões que realmente preparam você para os desafios e oportunidades da era digital no direito, você está no lugar certo. Prepare seu café, ajuste seus fones e venha conosco explorar essa jornada, onde os algoritmos encontram os códigos e a justiça se reconfigura no digital. Olá, bem-vindos ao nosso podcast do Cafezal, a Rede Neural, uma iniciativa da Oficina de Estudos Avançados em Direito e Inteligência Artificial da Faculdade Milton Campos. Meu nome é Luiz, hoje estou aqui na companhia da nossa querida Clara, também graduanda aqui da casa. Boa noite a todos. Muito obrigada, Luiz. Obrigada, Faleiros. É uma honra estar aqui na presença, do Faleiros. Tem voltado aí o seu estudo, inteligência artificial, proteção de dados. E, assim, uma honra mesmo. Muito obrigada a todos. Inteligência artificial e proteção de dados. Dois temas da moda, muito comentado, muito discutido. E para poder falar disso, trouxemos o nosso querido professor José Luiz Faleiros, professor que é doutor em Direito Civil pela USP, doutor em Direito, Tecnologia e Inovação pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, também é mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Direito Digital, Direito Civil e também Direito Empresarial. Professor do mestrado e também da graduação da Faculdade Milton Campos, além da Faculdade Esquemar, advogado e consultor jurídico, com quem eu tenho o prazer de dizer que compartilho experiências e trocas sobre o tema e é extremamente conhecedor dessa área tão polêmica e tão vasta. Professor Faleiros, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado, Clara, muito obrigado, Luiz. Que alegria! De fato, é um projeto que se inicia com grande entusiasmo. Tratar de inteligência artificial na Milton Campus é algo absolutamente necessário, tendo em vista o tipo de conhecimento que produzimos aqui. Eu fico muito feliz pela oficina, bem liderada por você, com excelente desenvolvimento até agora, e fico muito feliz por supervisionar também esse trabalho e ver que os frutos já estão sendo colhidos. É uma alegria poder falar sobre inteligência artificial, principalmente para o nosso público ouvinte, que talvez ainda esteja começando a mergulhar nesse universo e a entender do que se trata o grande eixo da inteligência artificial. E também me parece muito oportuno no atual momento, em que a técnica se desenvolve tão rapidamente e passamos a colher exemplos, casos e situações concretas que nos atingem a todos, não apenas como pesquisadores e pesquisadoras, mas também como usuários de ferramentas digitais variadas que são dependentes da inteligência artificial. Justamente. Direto ao ponto, professor Faleiros, inteligência artificial e proteção de dados. Estamos vendo aí várias discussões. Recentemente tivemos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, agora a discussão em relação ao nosso PL, que começa a caminhar. Em contrapartida, diversos casos já sobre a temática ocorrendo, diversas questões postas que o direito ainda corre para poder resolvê-las. Na sua perspectiva, como estamos caminhando, como estamos andando para essa regulação? Luiz, sabe que de 2017, 18 para cá, quando começou esse burburinho mais intenso a respeito da LGPD, que se esperava que seria promulgada mesmo, o tema ganhou corpo de uma maneira que era absolutamente inevitável. Eu costumo brincar que antes da LGPD era meio várzea, a gente conhecia os assuntos, estudava, havia uma série de casos relevantes, mas não havia legislação. Então,
não estava, digamos, na grande mídia, não estava no radar das pessoas comuns. De lá para cá, principalmente, pessoal, com a digitalização da pandemia, que nos forçou efetivamente a utilizar a internet para atividades que não eram usuais, sem dúvidas, proteção de dados se tornou o assunto da vez. E sabe, indo além, alguns dos melhores precedentes que nós temos no Brasil são dessa época, anteriores à própria LGPD, e precisam ser resolvidos sem a aplicação da LGPD, que não existia na época, portanto não retroage. Curioso, né? Muito. Extremamente interessante ouvir isso. A gente pensa que é um assunto que começou a acontecer agora, mas a verdade, igual como o professor bem colocou, está aí presente na nossa vida há muito tempo. E o direito, às vezes, vem a agir, como conversamos algumas vezes, com passos de tartaruga, enquanto a revolução dessas novas tecnologias, principalmente dos sistemas de inteligência artificial, estão andando como lebre. E É isso. aí a necessidade de corrermos atrás para poder regular tais situações. Um pouco mais sobre esses casos específicos, professor, que o senhor acabou de citar. Tem algum que te chama a atenção, que você guarda na memória como um marco para diferenciar esse novo momento que a gente vive? Boa, Luiz, excelente observação. Direito é tartaruga, sempre foi. A tecnologia é lebre e essa transformação acelerada cria novos modelos de negócio. Claro, na época das Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, creio que todos se lembrarão, o Brasil se tornou um destino visado, mais do que já é. Uhum. O Rio de Janeiro já é, de fato, uma cidade turística. Existem pessoas no mundo todo que desejam conhecer a cidade, visitá-la, etc. Mas durante o período olímpico, isso se acentuou de forma absolutamente drástica. A procura por hotéis, por passagens aéreas para o Rio de Janeiro foi intensificada de uma maneira nunca antes vista. Claro, aproveitando essa Uhum. oportunidade, algumas empresas passaram a explorar financeiramente os seus sistemas, principalmente para gerenciamento das reservas de hotéis e para a aquisição dos bilhetes aéreos. É natural, faz parte, é uma estratégia de mercado. Maior procura, ou seja, maior demanda, faz com que também a oferta mude e os preços possam ser calibrados em razão disso. O grande problema, e aí eu chego à pergunta do Luiz, foi que uma dessas empresas que administra um portal no qual é possível realizar a pesquisa de preços de passagens aéreas e também de reservas de quartos de hotéis, passou a definir o preço apresentado ao consumidor internauta Uhum. por meio de algoritmos. Uhum. Esse é um debate muito interessante e que pode ser livremente comentado porque existe um caso tramitando no judiciário, uma ação, especificamente uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra esta empresa após uma investigação em inquérito civil. O que aconteceu na prática foi o seguinte: imaginem só, uma concorrente desta empresa, que atua no mesmo segmento, Uhum. percebeu que isso estava acontecendo, passou a elaborar um dossiê de informações a respeito da prática em questão e o apresentou ao Ministério Público, que instaurou o inquérito civil e colheu informações que levaram à comprovação desta ocorrência. Uhum. Qual era? Um consumidor brasileiro, por exemplo, em Belo Horizonte, que desejasse viajar daqui para o Rio de Janeiro na época dos Jogos Olímpicos e, portanto, precisaria se hospedar no Rio de Janeiro, pesquisava um hotel e identificava data tal até data tal, o preço era tanto. Por exemplo, 2 diárias de hotel, suponhamos, no Hotel X, situado num dos bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Leblon, não importa. Este hotel X, nas datas tal a tal, para o quarto standard, tinha um preço, por exemplo, de R$ 1.000. Sim. Se naquele mesmo instante um outro internauta acessasse essa plataforma e pesquisasse o mesmo quarto de hotel para aquelas mesmas datas, mas fosse um internauta se conectando de um outro local, por exemplo, do Canadá, o Uhum. preço não seria R$ 1.000. O preço seria R$ 4.000. Sim. Se o mesmo acontecesse no mesmo instante e fosse um consumidor, por exemplo, da Argentina,
o preço não seria R$ 1.000. Um francês não encontraria os R$ 1.000. Havia uma modificação do preço final apresentado de acordo com a geolocalização do internauta. Sim. Isso abriu margem para um debate extremamente problemático, que se chama em língua inglesa de geopricing, precificação baseada na geolocalização. Aí surge o debate, eu devolvo para ambos para que comentem. A geolocalização por si só não identifica quem é a pessoa que está se interessando por reservar o hotel. Mas é natural que durante a navegação web sejam coletados dados de navegação, Sim. chamados de cookies de navegação. Esses vão revelar efetivamente qual é o sistema operacional, se está logado ou não numa conta para o navegador, e isso pode levar à inferência sobre quem é a pessoa. E o IP, atrelado à porta lógica, permite saber de onde esta pessoa se conecta. O país, a cidade, até mesmo o bairro e a rua, dependendo da extensão da precisão geográfica. E aí, isto viola a LGPD ou não? Um ótimo questionamento, professor Faleiros. Será que toda a estrutura por trás e essa coleta, por mais que seria dados que não revelam de fato quem a pessoa é, o Luiz ali está navegando, não traz outros elementos que consigam fazer com que ele de fato seja identificado como um consumidor X? E o que aconteceu nesse caso? Altere de uma forma significativa e prejudicial alguns em detrimento ao outro em alguns pontos, é um ponto dentre os primeiros a ser questionado dentro desse caso que a gente está falando. Eu acredito assim que muito desse caso a gente vê a questão, né, ali, os cookies, né, legalmente falando, são para a proteção ali, né? A gente encara como uma questão de vou aceitá-los para prosseguir ali de uma forma mais segura ali naquele site. Porém, como o doutor você já falou, pode denunciar vários dados sensíveis da pessoa, né? Acredito eu que, dependendo do que está sendo aceito, sim, viola a LGPD. E vamos agora, vou até passar uma outra pergunta para o professor Faleiros dentro disso, que é o entendedor do tema. Quando tratamos de LGPD, exclusivamente, a Clara acabou de colocar aí do aceito dos cookies, né? Nós falamos inevitavelmente de consentimento. Sim. Nesse caso, professor, ali existe somente um aceite de alguns pontos, nada específico, não é um consentimento individualizado, não é um consentimento muitas vezes para aquela finalidade, mas tão só um aceite que depende para o navegador, para aquela pessoa que está ali, para o consumidor adentrar a plataforma e fazer as suas compras. Como que na sua visão e na visão dessa necessidade de se privilegiar a informação, se privilegiar o conhecimento e também o consentimento do consumidor, à luz desse caso, você analisaria o que você entende como uma boa prática e uma prática desejável dentro desse cenário em relação à cientificação, à informação clara e também o não tratamento discriminatório desses consumidores. Caramba, quantas perguntas numa só. Excelente, eu diria que a sua pergunta responde. Transparência é princípio da lei, então todo tipo de atividade relacionada à coleta de cookies e para os nossos ouvintes, né, nós estamos falando bem daquilo que a Clara comentou. Um disclaimer, geralmente por camada web ou mesmo por um pop-up, em que você é instado a se manifestar sobre se aceita ou não aceita que ocorra a coleta desses cookies de forma integral ou então parcial, ou mesmo se ocorre uma rejeição total à coleta desses cookies. O grande ponto está nisso. Para que você cumpra o princípio da necessidade definido pela LGPD, é importantíssimo que se trabalhe com um modelo, Clara e Luiz, chamado de opt-in, em que a pessoa deliberadamente, voluntariamente, precisa ativar
os dados de navegação que serão coletados. O grande problema é que a maioria dos websites trabalha com a sistemática contrária, opt-out, em que vem em destaque um botão, geralmente aceitar tudo, e depois um botão mais camuflado, em que é possível selecionar individualmente os tipos de dados que serão coletados. E eles vêm ativados por padrão. Esse é o grande problema. A pessoa tem a tarefa de clicar em um botão de mais opções para acessar uma lista com várias caixas, de várias checkboxes, em que ela tem que desmarcar uma a uma para que não ocorra essa coleta. Isso cria uma fricção límbica. A pessoa tem pressa por acessar o conteúdo e com isso aceita. Já existe, então, uma predisposição ali para a pessoa aceitar. Já é um caminho guiado, professor Faleiros? Boa pergunta. Esse é um tema que tem sido debatido muito a respeito de como o processamento algorítmico da coleta do consentimento pode levar a um consentimento não devidamente esclarecido, não livre e principalmente não informado. A pressa, a vontade de resolver logo essa etapa preliminar cria na pessoa uma ansiedade muito grande, o que certamente leva a uma decisão pouco refletida. Com certeza. Geralmente é isso que acontece mesmo no dia a dia quando a gente está a utilizar qualquer tipo de website, qualquer tipo de e-commerce. Aquele aceitar ali pequenininho é muito mais fácil. Você somente dá aquele clique e prosseguir para fazer sua compra, para fazer sua pesquisa, para entrar em alguma determinada mecanismo que você foi atrás. Um ponto importante também que muitas das vezes para acessar tais websites, né, seria necessário realmente o aceite. Caso ao contrário, você não consegue acessar ali aquele conteúdo ou ver até no caso decolar aí. Claro, esse é um ponto muito importante, porque não há nenhuma ilicitude em relação a limitar o serviço caso não haja o fornecimento de certos dados. Mas isso tem que estar explicitamente declarado. As consequências a respeito do não consentimento correspondem a um direito que o titular de dados tem por força do artigo 18 da LGPD. Então, eh, caso ele opte por não aceitar, direito dele, está perfeito, mas para limitar o serviço oferecido a ele, esta limitação tem que estar declarada, inclusive quanto às razões pelas quais o serviço não poderá ser completamente fornecido. E o que a gente vê na prática, imagino que todos os que nos ouvem concordarão, são justificativas muito abstratas. Coletamos dados para que possamos otimizar a nossa prestação de serviços, para que a experiência do usuário seja melhorada. Tudo bem, mas de que forma? Quais serão as melhorias? É preciso que isso seja bem detalhado e na prática não é. Pessoal, quanto mais se percebe que na internet essas plataformas que se valem de algoritmos para, por exemplo, coletar cookies ou outros dados, mesmo que sejam dados não pessoais, que vão servir mais tarde para algum tipo de atividade comercial, criam-se modelos de negócio absolutamente interessantes, são modelos lícitos a priori. O grande problema, que é o que me faz lançar a reflexão para que vocês todos pensem e investiguem mais a fundo este exemplo e outros tantos similares a este, é o fato de não haver efetivo controle do usuário a respeito, primeiro, de quais são os dados coletados, segundo, de quais são os limites dessa coleta, terceiro, de como se processa algoritmicamente esses dados, o que pode fugir ao controle até mesmo do fornecedor de serviços. Então, vale a pena acompanhar o desfecho desta ação civil pública que foi mencionada, que ainda tramita, não teve uma sentença de primeira instância até agora, porque o precedente que virá norteará muitos outros casos similares e servirá de alerta, principalmente para quem explora atividades baseadas em dados e que possam, eventualmente, gerar uma situação muito próxima, muito similar a esta que já está judicializada. Pessoal, como o professor trouxe, um dos casos mais emblemáticos em relação à temática que a gente tratou hoje, ele nos brindou aí com seu conhecimento, ainda deixou dicas para você que está acompanhando aqui o nosso podcast.
Da parte da oficina, a gente tem somente a agradecer a sua participação aqui hoje, professor Faleiros, com todo o seu brilhantismo, trazendo aí insights valiosos para quem está assistindo, né, Clara? Exatamente. E, assim, para temas como o direito digital, que é, assim, muito novo, né? É a modinha agora do momento, acompanhar um profissional, assim, talentoso e expert na área como Faleiros é, assim, de extrema importância. Bom, assim encerramos o nosso primeiro episódio do Cafezal, a Rede Neural, o nosso podcast da Oficina de Estudos Avançados em Direito e Inteligência Artificial da Faculdade Milton Campos. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. Continuem refletindo sobre o tema, continuem sendo críticos e acompanhem os nossos próximos episódios. E além disso, encaminhe esse vídeo, compartilhe com um amigo e siga nossas redes sociais. Até o próximo episódio.